para aprender, tenho tanto para aprender nesse caminho. Todas essas mulheres também, esses homens, as pessoas que estão aqui participando, que têm tanta curiosidade sobre esse assunto, que tem tantas distorções e que é tão importante de se falar a respeito, não é, professora Ali? E como? E sem isso, nós não conseguimos aumentar a nossa quantidade, o tempo de vida e nem a qualidade, porque é a geradora de energia de tudo, né? A gente nasce pelo ato sexual e a gente vive, bem ou mal, conforme a gente lida com essa energia tão fantástica que nos liga tão proximamente a Deus. E aí, Professora Ali, eu quero, antes de mais nada, eu quero pedir para as mulheres que estão aqui presentes, as pessoas que estão aqui presentes, ligarem suas câmeras. Quem puder ligar a câmera, porque assim a gente se conecta melhor com vocês. Na verdade, uma das razões pela qual nós estamos aqui no Zoom e não numa live no Instagram é porque existe essa possibilidade dessa maravilhosa conexão. E o assunto sobre energia sexual, ele é um assunto também um tanto quanto sensível, porque é, tem muito tabu a respeito, tem muito trauma a respeito desse assunto. Então a gente tem que ter todo um respeito também na hora de falar sobre esse assunto, né? E também ir trazendo conhecimento, porque o que eu acho muito bonito do taoísmo é porque ele nos permite desmistificar. Existe um método seguro que está sendo caminhado há muitas gerações por muitos mestres, maestras que conseguiram alquimizar a sua energia sexual e usar a sua energia sexual para a sua longevidade, para a sua imortalidade. Mulheres, então, eu fico muito feliz de estar olhando para vocês agora, mais mulheres ligando a câmera. Professora Eli, eu tenho. Como é que você quer fazer essa live? Olha só, tem um feedback aqui. Ju, o áudio da professora Eli está bem baixo. Então, será que alguém não, consegue ir na aí configuração da não, professora? Tá. o meu áudio está muito baixo. Eu não sei nada sobre essas coisas técnicas. E meu filho sempre me ajuda, ele vai aumentar. Eu fico olhando ele, achando que está fazendo mágico, mesmo a mágico aqui, porque infelizmente a minha geração tem mais idade, né? A gente pegou bem tarde. Eu tinha conhecido bastante cedo, com 34 anos já estava na internet. Mas era aquela coisa, gordo. Melhorou agora o som? Quer que teste Deixa aqui? eu perguntar, você está usando fone de ouvido? Estou. Será que se tirar o fone fica um pouco melhor? Quer que eu tire o som aí? Pode? Eu não sei. É porque parece que o fone está dando uns pequenos cortes. Não é, é isso que eu tô sentindo no áudio. E agora? Fala Posso agora. tirar? Vê se melhorou o áudio agora. Agora Mara- melhorou agora. Aí Maravilhoso, é professor. tá maravilhoso, mas aí sua voz está baixa para mim. Aumenta o meu volume para ela. Aumenta o volume dela também para mim, porque eu estou ouvindo muito pouco. Pronto. Tá conseguindo. O seu mudo foi ativado, professora. Pois é, na hora que ele tira, a sua voz fica. Ficou bom Ah, agora? agora tá bom para mim. Ah, para mim também tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá, professora Li. A minha pergunta é: eu trouxe algumas perguntas sobre energia sexual, algumas perguntas que são comuns que me fazem, mas eu quero lhe deixar livre para começar a falar sobre os mitos da energia sexual e depois eu posso lhe trazer essas perguntas ou como você achar melhor. Ok, eu vou descrever um pouco como foi minha história, para poder você entender que as emoções têm, nós todos entendemos que as emoções têm temperatura
e que a Kundalini Yoga hindu, ela não resfria essa energia porque cada órgão tem uma temperatura, cada emoção tem uma temperatura. Então, no momento, é um criador de energias, emoções, a gente sabe disso. Então, quando eu conheci Smetak, Walter Smetak, um músico da Bahia, ele tinha passado por todo o sistema yoga de Kundalini, e ele me contava a situação que ele entrou, porque como ele era profundo, estudioso, uma pessoa que chegava assim aos sons da música até quase inaudível, que ele chamava de microtons, ele começou a ter alucinações tremendas com o desenvolvimento da Kundalini, com as emoções dos órgãos ainda quentes, subindo, e não tinha um percurso marcado no corpo dele, ou trabalhado, para que ela saísse resfriando até chegar ao cérebro. Então, ele começou a me explicar que existe a temperatura das emoções, que toda emoção é energia, né? Total, e quando ela subia dentro das técnicas indianas, ela não passava pelo sistema neural correto para que ela fosse resfriada. E que, quando ele descobriu o Mantakshia, já passando por todas as dificuldades de despertar dessa Kundalini ainda quente, e começou a entender que era necessário fazer um trabalho dentro dos órgãos e onde eles hospedam determinadas emoções. Então, temos 5 órgãos, temos 5 dedos nas mãos, e tudo isso, dentro do nosso corpo, ele é como um mapa por onde a vida corre, não é? Então, dentro desse mapa, é como o aquecimento global. Se algo está fora de ordem, fora de equilíbrio, aquilo vai aquecer e vai se tornar o que hoje nós vemos acontecendo com o nosso planeta, um aquecimento global. E então, a prevenção para isso seria cada região respeitar leis naturais e mantém tudo isso em equilíbrio, porque o segredo do universo, da forma com que a energia foi criada, foi ela estabelecendo o equilíbrio e harmonia entre as coisas criadas, entre os milhares e bilhões de seres, desde microscópico até de temperaturas, por circunstâncias geográficas, e isso tudo acontece no nosso corpo. Ele é um mini universo onde para você compreender melhor, você teria que entender esse poder das emoções e como o orgasmo, que é a emoção maior que um ser humano pode sentir na vida ou vivenciar, ele precisava passar por caminhos, por um mapa indicado para que ela não causasse nenhum dano e a energia maior fosse estimulada para um super ser, um ser angelical, porque as religiões, elas colocam a consciência e o grau de consciência humana dentro de seres, né, do demônio que foi criado, que é o calor extremo, até um anjo, que é um calor equilibrado, e Deus é aquele que domina todas essas circunstâncias de vida saudável, que significa a gente voltar para Ele, né? Voltar para o entendimento de Deus, não como uma entidade em si, mas como uma organicidade que nos foi demonstrada por tudo que a gente recebe quando vem para a vida. Então, o sexo faz a vida, então ele é a força maior com a qual a gente pode lidar no mundo espiritual para ter uma espiritualidade saudável. Mas me desculpa que eu quero olhar para a Juliana, mas eu tenho que olhar mesmo para vocês na cama. Professora Lee, é, eu quero fazer um ponto aqui que eu achei super interessante. Eu tô achando assim incrível o que você está trazendo para essa live. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui, elas não fazem ideia da grandiosidade do que está sendo dito. O que que ela está falando? Eu vou fazer um pequeno resumo e aí eu quero trazer as primeiras perguntas. Então, você falou que conheceu uma pessoa que fazia prática yogi e ele fazia prática de Kundalini, certo? E aí ele falou que começou a ter alucinações, começou a ter problemas por causa daquela prática. Por quê? Porque a energia sexual, essa energia Kundalini que estava sendo
desperta, ela não estava seguindo essa rede nos vasos energéticos corretos, e ainda tinha o agravante de que os órgãos estavam com energia muito quente. Que é a causa de todas as doenças, por Que é a sinal. causa de todas as doenças. Professora Eli, eu quero perguntar o básico, começar pelo básico, para trazer essas pessoas até para o entendimento da alquimia interior. A gente, quando começa essa jornada, né, de alquimia, a primeira coisa que a gente vai aprender é o básico, assim, né, que é sorriso interior, que é essa energia emocional dos órgãos, os 6 sons de cura e essa energia que tem nos órgãos. Então, por que é que os órgãos superaquecem? E qual é a relação desse superaquecimento dos órgãos com a nossa energia sexual? Os órgãos têm uma temperatura. E nosso mundo moderno, que usa sapato, que evita que a energia fria da Terra possa resfriar e equilibrar alguma energia que esteja fora de equilíbrio, a sola do sapato impede isso. Então, o que que acontece? Você fica numa estufa, onde o fogo fica cada vez mais alto, porque a vida diária traz bastante emoções quentes no mundo como ele está hoje, e sem esse escapatório dessa energia quente, uma chaminé que possa, de alguma forma, restabelecer o equilíbrio no nosso corpo como um todo. Porque ele funciona como um ecossistema, né, onde segundo a alquimia interna taoísta, os rins é a água, mas ela é quente, ela vai rolar quente. Tenta entrar numa piscina com 100 graus. Não dá, você se queima. Então, através desse conhecimento, desses sábios que ficavam numa caverna, tentando sentir as reações que dava cada vez que eles se comunicavam com o corpo dentro, para poder compreender como é que eles iam trabalhar e criar o sistema que nós conhecemos como alquimia interna taoísta, eles foram notando essas dificuldades por causa das emoções. A cada vez que eles tinham uma emoção forte, de raiva, medo, aquilo gerava coisas diferentes dentro deles, e aí eles começaram a pesquisar, ainda sem conhecer o sistema neural, o que a gente chama de chakras, o que a gente chama de centros de energia pelo corpo, e como é que eles fariam para poder anotar. E eles, de tanto anotar coisas e trocar, porque chegou um ponto que eles desenvolveram altos graus de mediunidade, poderíamos dizer assim, mas de conexão à distância, que eles podiam interagir entre eles. E nessa troca de comunicação, eles entraram no meio das emoções. Aí começaram a denominar o órgão específico que criava determinadas emoções, a temperatura desses órgãos, o que que fazia eles resfriarem, até descobrir que a respiração da coluna e a meditação do sorriso interno era o resfriador dessa energia muito poderosa, muito forte, e que se tornasse, é, assim como possível de você conseguir operar com ela com segurança e com genialidade até você chegar àquilo que eles chamam de equilíbrio e harmonia e uma perfeita interação, não só com o seu corpo, mas com o mundo à nossa volta, tanto a Terra como todos os astros, como tudo que existe. Então, é como se a gente chegasse muito mais perto de um diálogo com Deus, onde ele não era um todo-poderoso, que estava dominando nossa vida, e sim tentando nos ensinar como a gente adquirir essa deidade dentro dos aspectos fisiológicos e energéticos e neurocientíficos do nosso corpo. Demorou anos para a neurociência aparecer. Tá? Em 1980 para cá é que começou todo esse movimento da neurociência, com vários processos que você pode aprender, entrar. Eu participei de vários deles, várias conferências, e vários estudos e workshops para poder adequar melhor aquilo que eu ensinava com a segurança que Smetak pedia para mim que eu fizesse. Então, porque segurança, engraçado, a gente quando está aprendendo, a gente está um desafio a segurança, porque sem conhecer exatamente o caminho correto de cada uma das possibilidades infinitas e para utilizá-las,
a gente vai e cai. A criança, quando está aprendendo a andar, ela cai. Ela cai, ela levanta, ela pode se machucar muito, até ela adquirir o domínio orgânico do próprio corpo para ficar sobre duas pernas com a segurança necessária. E eu achei tudo muito bonito, porque eu sempre temia um pouco entrar nessa parte esotérica comum indiana, e já tinha tentado, já meditava há algum tempo, mas eu não conseguia chegar no meu corpo. Então, eu tinha muitas doenças do pulmão, muitas doenças do rim. Meu coração nunca teve problema, e nem meu sistema digestivo. Mas essas duas partes, né, a que começa tudo, que é os rins, e a que faz o ciclo da energia, que é o pulmão, eu tive umas 3 pneumonias, uma muito forte com 15 anos, que não havia antibiótico, e renal, havia sempre infecção renal. É, depois que eu conheci tudo isso aí, abri minha órbita, comecei a trabalhar, não só antes de ensinar sobre mim mesma, nunca mais eu adoeci. Não tem doença em lugar nenhum, porque os órgãos entram nessa harmonia e quando a situação orgásmica, ela é transformada em êxtase místico, mas um êxtase com segurança. Aquele êxtase que cada momento da sua vida se transforma numa oração, num trocar, fazer um sexo energético com a vida, com as plantas, com o dia que nasce, com as aves que cantam, com nada, não precisa ter. E é engraçado que quando você entra nessa harmonia, as situações desorganizadas, emotivas de uma família ou de um conglomerado qualquer, que reúne muitas pessoas, eles desaparecem. Porque, primeiro, que toda energia pode ser transmutada. Então, se você encontra uma pessoa raivosa, não significa que ela vai lhe afetar. Significa que você pode trabalhar e com um sorriso correto, sincero, com a entrada nos olhos de que você acolhe a emoção dela, você transforma essa pessoa também naturalmente. Não é assim: agora eu vou transformar a sua raiva. Não, não, não é isso. A sensação que chega em você já chega transmutada e dá uma coisa que a gente chama bonita, que eu acho que é a maior das emoções, que é a compaixão, né? Olha lá, a palavra compaixão, compaixão. Quer dizer, não é uma coisa, estou me defendendo, é compaixão, é com carinho, é com amor, é com a capacidade de transformar, e você, às vezes, precisa tocar na pessoa para fazer isso. Você toca, ou então usar o gesto que ela faz, inconsciente, de tentativa de esfriar aquela energia que ela não consegue, e a usar um sistema que eu aprendi na neurociência, que é pedir para ela repetir o gesto, mas tão lentamente, que a transformação se processa. E eu tive uma experiência muito incrível com uma mulher que teve aqui, tinha uma relação com a filha péssima. Quando ela estava descrevendo, ela botou a mão aqui, ela até escreveu um artigo que está na Academy, e fez isso. E pôs a mão no coração. Meu Deus do céu, ela está tirando aqui, né, da nossa nuca, que é o lugar onde a gente fica de pescoço duro quando está com emoção muito forte, e trazendo para o coração. Aí eu digo: Deus, ela está dizendo para mim, por um simples gesto, eu posso ajudar ela a transmutar essa relação com a filha. Eu digo: repita, bote sua mão aqui, feche seus olhos, mas vai assim, ó, a câmera lenta. E vai vendo, vai acontecendo, vai me relatando o que acontece dentro de você. Quando ela chegou aqui, estava tudo mudado. O que que aconteceu depois disso? Ela teve um câncer sério, ela não era minha aluna. E a filha veio, quem deu toda a força, ela faleceu, não teve jeito, né? Mas a filha que pagou a viagem para Nova York, a filha que foi cuidar de todo o estado que ela estava. Então, ali houve uma cura numa relação para que ela tivesse uma partida da vida mais harmônica, mais em paz, consigo mesma e com o calor que ela trazia. Não é à toa que dizem que o inferno é quente, né? É puro fogo. Onde tem calor demais ou frio em excesso, que seria uma rigidez, aí é terrível. Então, essa temperatura também nos acompanha na hora da morte e na hora de você fazer essa passagem, e todos nós um dia vamos fazer. A imortalidade é uma coisa que
E às vezes eu penso, eu nunca lutei muito por essa coisa de imortalidade, de ser imortal enquanto você vive. Mas querer viver para sempre, será que nós suportaríamos essas mudanças de séculos e séculos, de que cai mundo, nasce mundo, destrói mundo, volta mundo? Será que é importante isso? Ou você ser imortal enquanto dure e ser total e ser completo dentro do seu cotidiano, dentro da vida que você tem? Né, ver todas as doenças desaparecer e a Kundalini quente não ser mais quente, porque a organização da temperatura dos órgãos é feita primeira. Daí a importância da meditação do sorriso e depois das aberturas das rotas por onde ela vai passar, que sejam seguras. Isso foi feito durante milhares de anos por milhares de sábios do passado, 8 deles são conhecidos. Eu tenho um especial que eu fui descobrir no meio da minha formação, que é Liu Hashan. Ele era um adido cultural da antiga China. Ele era, mexia muito, lia muito, e era extremamente sábio, e ele se apresenta como um sapo. E tem um sapo na frente da minha casa de pedra. Eu, então, botei uma placa em homenagem a ele, enfeitei ele todo, porque como ele era homem e mulher, eu botei um sapo meio homossexual mesmo, com batom e tudo bonitão. Eu digo, não, você gosta de beleza, vamos lá, encher de flores. E dessa forma que é mais ou menos o que a gente faz no meio do processo da alquimia, que é transmutar o que poderia ser perigoso a nível energético e desconhecido por nós, em algo conhecido. Isso é muito fácil. Se eu perguntar a alguém, a raiva é quente ou é fria? Pode vir quente, que eu estou fervendo de Roberto Carlos, quer dizer, é uma troca amorosa muito difícil. Uma quente de raiva com um fervendo de super raiva. É claro que aquilo vai virar uma reação bastante violenta. E é nesse cotidiano que essas transformações vão acontecendo. E eu não tive nunca nenhuma reação que meu instrutor me contava que ele teve. Então, esse resfriamento das energias é um conhecimento de que cada órgão tem uma temperatura e cada emoção tem. A tristeza, ela é fria ou é quente? Ela é fria, né? Ela traz lágrimas, correm águas dos seus olhos, ela te deixa mais inativo, mais fechado em si, mas a raiva vem por cima, né? Então, como a paixão de Roberto Carlos, que vem a quente, porque eu estou fervendo, aí a fervura vai sair pela panela abaixo, né? Que a gente, todos nós já esquecemos a panela no forno, ou no fogo, de repente a água pipocando pelo fogão inteiro, né? Então, é água quente. Então, eu acho que o segredo maior da diferença é esse abertura dos vasos maravilhosos por onde essa grande energia pode correr e aprender a resfriar. Então, dentro do processo da alquimia é feito o resfriamento. E aí você pode passar horas vindo aquelas incríveis, é tão forte quanto o orgasmo, mas não é demolidor. E nem vira seu olho, nem faz você ter aquela crise mais forte, né? Que é realmente uma pessoa tendo um orgasmo, e como é que você faz, então, para que acalme essa energia e ela vira um êxtase místico? Essa é a diferença maior que eu vejo entre trabalhar com energia quente e fria, esse processo de você ter canais neurais abertos. Quer dizer, saber que aquela energia está correndo, por onde ela corre, se ela não para só dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro. Porque se ela parar ali, ela não conseguiu respirar, esfriar. E a respiração da coluna, que abre nossa coluna. Todo mundo que tem problema de coluna tem uma emoção forte ali. Em que vértebra ela está tendo isso? Por exemplo, eu tinha aqui uma artrose na cervical. De tanto pensar, de tanto estudar, meu marido era físico, a gente estudava muito, menos, íamos juntos todas as tardes, que ele trabalhava pela manhã, dando aulas pré-vestibular, e à tarde nós tínhamos um estudo de 100 metros quadrados, tupido de livro, tupido, em todas as línguas. Eu não falo alemão, não sei, mas inglês e francês eu domino. Então, eu pude ler livros raríssimos que a gente ainda não tinha tradução em português, e aquilo me ajudou muito nesse processo. Mas
Eu queria ouvir um pouco você, como foi o seu trabalho, já que você foi minha aluna, né, o ano passado, então você sabe ah, falar sobre essa diferença, porque você sentiu, você conheceu profundamente um que eu não conheci, a não ser de relatos, e eu conheci muito mais a outra sem ter passado pelo processo de Kundalini. Você pode me explicar como foi que magicamente você conseguiu passar por essa grande prova e qual foi o processo? Professor Eli, minha jornada com essa energia espiritual que ela tem uma força, que ela tem um poder, ela começou em 2018. Eu já era praticante de yoga, mas a primeira parte desse processo porque quando a gente pratica yoga, a gente já vai começando a entrar em contato com a nossa energia de uma outra maneira, porque existe um controle da energia vital através da respiração, porque existe a prática diária, né, desses exercícios físicos, dessas posturas do yoga que vão estimulando os nossos centros. E eu comecei a ter algumas experiências, mas quando eu estava na Índia, a primeira vez que eu vim para a Índia em 2017, eu estava estudando yoga em Mysore. Olha que interessante, como é que eu fui parar no Mantak-Shia? Eu comecei a ter questionamentos, porque eu via que a gente trabalhava o corpo inteiro, mas ninguém falava sobre, por exemplo, ninguém falava sobre a minha vagina, ninguém falava sobre a minha energia sexual especificamente, sobre o meu útero. E eu comecei a sentir o desejo de aprender mais especificamente sobre isso. E eu estava morando na Índia em 2017, eu já tinha lido um livro do Mantak Shia há muito tempo atrás, e aí eu descobri que o Mantak Shia, o, o, o Tao Garden, é na Tailândia, ficava algumas horas de voo da cidade que eu estava, e eu comecei a considerar ir. E olha que interessante, eu me lesionei fazendo yoga na costela. E aí me pediram para ficar umas semanas sem praticar yoga. E aí foi que eu tomei de fato, eu entendi que aquilo ali era um sinal, e aí foi que eu entendi de fato que era para eu ir para onde estava o Mantak Shia. E aí eu fui para o Tao Garden e comecei a entrar numa outra parte de entendimento da minha energia. Então, essa questão de olhar para dentro e visualizar os órgãos, essa questão de sorrir para os órgãos, essa questão de estimular o nosso períneo, trazendo a energia para cima, abrir essa órbita microcósmica e visualizar essa órbita funcionando. Isso aí para mim foi, Paraíso. professora, professora Eli, foi tão interessante. Foi tão interessante poder olhar para o meu corpo, porque você começa a viajar dentro de você. Aí você descobre a emoção do pulmão, aí você descobre E quando você se conecta com a emoção de cada órgão, você consegue se conectar com aquela emoção que está lá dentro e soltar ela. E eu achei assim, e hoje, por exemplo, o sorriso interno é uma prática, professora Eli, que eu ensino para as minhas alunas de yoga facial, de exercício para o rosto. E eu vejo a mudança em ativar isso aqui, que é a prática mais simples da alquimia. Então a alquimia, ela já começa na primeira prática dela, fazendo você, te dando prática, te dando algo que é prático e que você vai perceber ali, ó, no dia a dia, na sua vida cotidiana, os efeitos. Então, para mim, isso daí já foi incrível. E o incrível para mim também que eu vejo muita gente falando de Tantra, porque Tantra no Ocidente é uma palavra que as pessoas usam para falar sobre energia sexual. Mas na minha jornada de Tantra na Índia, eu nunca vi isso. A minha jornada de Tantra na Índia, por exemplo, de ativação de chakras, é toda dentro de rituais para a deusa. E aí você tem experiências, você começa a ter experiências espirituais mesmo.
Mas, professora Lee, deixa eu lhe contar uma outra coisa. As minhas experiências espirituais que acontecem nos rituais é porque eu estou ativando a minha órbita microcósmica. Olha que interessante o que eu acabei de lembrar. É porque eu estou usando o conhecimento de alquimia interna. Então a gente senta num ritual para cantar, né? Fazer as músicas. Aí eu ativo a minha órbita microcósmica e começo a respirar, abrindo. Professora Lee, é orgasmo cósmico mesmo. É inspiração e criatividade. É poesia. É poesia. Eu tenho várias poesias escritas nessa circunstância. Porque a gente entra em contato com a divindade, que é a força criativa, que é a força energia sexual. Então, professor, ali, para mim, eu tô aqui assim, eu tenho um caminho ainda para percorrer nessas práticas. Como você falou, né? A gente começa e às vezes a gente cai e volta, a gente está aprendendo dentro desse processo. Mas eu digo que é alquimia interna transformadora. Alquimia interna é uma prática que, se você se dedicar a aprender, vai ficando cada vez mais encantadora e cada vez mais surpreendente. Porque as práticas, se você praticar, vai ter resultado. É inacreditável isso, você diz certo. Ela passa a ser o nosso cotidiano, não é algo que você vai fazer em determinado, você faz durante um ano, dois, realmente para poder ir abrindo esses canais e desentupindo os neurais. Mas depois, ela não pode ser separada da vida, sabe? Ela é unida a essa vida. E não é que você não sente emoção. É incrível você ver uma raiva chegando, com aquele poder todo que ela tem. Você olha para ela, mas ela não lhe toma como se fosse um espírito do mal que pegou um médium e derrubou, ou fez o que quis com ele, não. Ela vem com a força, e daí, através do movimento do períneo e a órbita microcósmica, você vai resfriando, ela já sobe. Com um determinado tempo de prática, a energia já faz o percurso todinho de resfriamento dela, de estabilidade da temperatura, de estabilidade do potencial dela de não ser demolidor e chegar no seu cérebro ele despreparado, né? Você vai comer uma moqueca de camarão quando você tem uma diarreia, olha só que loucura, seu corpo não está pronto para uma moqueca de camarão, que é uma das coisas mais gostosas que serve lá na Bahia, e é quente, né? É extremamente quente, comida baiana é bastante quente, né? Então, por isso que na Bahia as pessoas da regra e compasso, como diz o Gil, até certo ponto, né? Até certo ponto. Também dá euforia demais. Também tem uma coisa que eu queria pontuar até para todas as pessoas que estão presentes nessa live, que estudar com a professora ali também tem isso. Porque quando você vai para Tailândia estudar com o Mantak mesmo online, o Mantak não é brasileiro, né? Não. Ali é brasileira e então ela tem uma linguagem, uma maneira de trazer as experiências dela que torna o aprendizado ainda mais rico. Ah, Professora Eli, obrigada, que bom. Eu só quero que seja mais rico e mais eficiente. exatamente eu sinto isso, sabe? Eu percebo isso nas suas aulas, assim, vários. Acredito que as nossas chaves elas vão girando e essa experiência, né, de ter estudado, poder aprofundar o meu conhecimento sobre alquimia interna com você, está sendo maravilhoso. Está sendo Você estudou maravilhoso. primeiro com Mantaxia. Eu estudei primeiro com Mantak em 2018. Eu tive mais sorte do que você, porque quem me pegou para me ensinar era especialista no Xing e me conheceu dentro da lista do Xing. E ele tinha passado por todo um processo que ele dizia para mim, quando eu estou lhe ensinando, chega aqui um chinesinho. Está tudo errado, você não vai ensinar ela assim. Ó. Ele disse que percebia a presença desse ser. Não, faz isso com ela. Aí disse que ele ficava mandando ele passar para mim. Depois que eu descobri quem era esse eremita, né? Que eu já contei para vocês. Então, Professora é Eli, incrível. Eles são imortais por isso. O conhecimento deles não se perdem. Como eles já não têm mais o corpo, eles têm uma consciência aberta para o universo inteiro, eles podem, mesmo vivendo há 3, 4 mil anos atrás,
se deslocar no tempo e no espaço para lhe ajudar. Então, eu não conto só comigo quando eu ensino, eu Com conto com certeza. esses imortais, e principalmente esse que me formou, que eu jogo para ele a responsabilidade. Eu digo, olha, eu não estou sabendo o que fazer com esse aluno aqui, e aí, você vai ou não vai chegar e resolver? Eu estou sob o seu domínio, assim, sobre a Professora sua Eli, batuta. ser falado, porque porque essa é uma experiência também que eu comecei a ter aqui na Índia, nessa viagem agora, essa é a minha quinta vez aqui na Índia. E nessa viagem, desde esse de setembro eu estou aqui, nessa nova fase da minha jornada de estudo, nessa peregrinação, e professora Eli, essas entidades, esses seres imortais, eles existem. Eles existem. E quando a gente. E existe uma magia, eu não sei se a gente está preparado, eles vão se aproximar da gente, ou a gente intencionalmente se aproxima deles. Uma magia acontece, porque eles começam realmente a conduzir o nosso processo de aprendizado e nos ajudar no nosso processo de aprendizado. É verdade, eu digo isso porque agora eu estou, por exemplo, aprendendo Kalaripayattu, que é a arte marcial, que é ouro, assim, porque, enfim, esse conhecimento todo da alquimia interna, porque quando você pega a alquimia interna, você aplica ela em qualquer coisa que você faz. Em qualquer coisa que você faz. A alquimia interna, se você está aqui, se você é professora de yoga, se você é terapeuta Ayurveda, o que você aprende dentro do alquimia interna, você transporta isso para o que você faz, vai aprofundar esse conhecimento mesmo que a professora Eli está trazendo sobre calor e frio. Professora Eli, esse conhecimento é muito importante. É, Esse mas conhecimento é é importante. preciso ser exercitado, né? Por exemplo, todo mundo sabe que a raiva é quente, né? A Sim. raiva é muito quente. E todo mundo sabe que meditação é equilibrada, é uma volta ao equilíbrio. Aí você vê que o pulmão é triste, ele é água, ele é muito triste, ele é mais neblina até, não é nem a água, mas aquela energia cheia de neblina, cheio, muito úmido, né? E aí a gente vai para cada um. E que o coração, quando ele bate, ele é quente. Você põe a mão aqui, até o calor é visível com a sua mão no peito. E eu acredito que esse conhecimento a gente passa sem percepção, porque essa civilização nossa, ela é muito mental, ela é muito de estabelecer pensamentos corretos dentro da correção lógica. E ele esquece um pouco a poesia, né? A gente tem que juntar O essas duas coisas. Aqui O sentido. a gente baseia a nossa vida, a nossa existência no que a gente pensa. Como é Isso. isso? O taoísmo, professor Eli? Qual é a visão do taoísmo sobre esse pensar em excesso? Se pensar em excesso é energia, resultado da energia quente que sobe diretamente para a cabeça, sem passar pelos vasos maravilhosos abertos. Por isso que não adianta só falar em frio ou a coisa morna, sem antes você ter a tecnologia de como fazer isso. Porque não somos nós que fazemos, são exercícios mesmo. A abertura da órbita, por exemplo. Hoje de manhã, engraçado, eu acordei com a expectativa de dar o melhor que eu pudesse para vocês todos aqui. Travou metade das minhas costas. Eu digo, mas peraí, o que é isso? Tantos e tantos anos, né? Eu comecei a fazer esse sistema lá em 1997. É muitos anos. Nós já estamos em 24. Eu digo, poxa, deu no meu corpo o quê? Só precisou eu fazer sacudir. Eu digo, não, não vou entrar em descobrir qual foi essa emoção, porque que me paralisou aqui. Aí relaxei o corpo todo, comecei sem tirar o pé no chão, balançar. E sacudi, sacudi. Olha, não demorou 2 minutos. Toda aquele entrave que estava ali foi embora. Eu dizia, mas é incrível, é muito rápido, porque é como se você vem, entra numa casa tupida de lixo, você pega a vassoura e varre, aí passa um pano molhado. Ah, claro que aquela sala vai estar limpa, ela não precisa eu viver dentro de uma sala suja. E como nossa roupa também, né? Ela suja, você lava. A gente precisa aprender a lavar as nossas emoções,
a soltá-la na terra, a andar um pouco descalço todo dia. Eu uso, para mim, hoje em dia, minha alquimia é toda dirigida na jardinagem, sabe? Composições que fazem com que a atmosfera em volta de sua casa se transforme num equilíbrio. Aí eu comecei a perceber, nessa jardinagem, uma coisa que meu instrutor me disse, é que eu estava usando lilás demais, tá? E que o lilás era uma energia muito fria, precisava de alguma coisa mais quente, era espiritual, mas a gente está na Terra, a gente não pode viver só disso. Então, eu comecei a plantar flores vermelhas, para poder equilibrar a frequência bioeletromagnética das cores dentro da minha própria casa. E como ela ficou quentinha, e olha que eu moro a 1.300 metros do nível do mar, que é muito frio, nas altas montanhas da Mantiqueira, né, em Itamonte, é aí que eu fiz a Ecovila. E foi uma das razões também que eu vim para cá, porque eu morava na Bahia, à beira do mar, e o baiano é muito coração. Como é coração? Uma explosão de gargalhada e farra, e batuque o dia inteiro, tá? Tudo aquilo que é uma população que tem muita alegria, tem também de briga, de confusão, e todas aquelas desorganizações que dão essas emoções do coração quando elas perdem o seu equilíbrio. E comecei na Bahia e mestre de palhinha, sempre lá. Eu fiz alguns cursos com ele. Quando ele viu, ele não conhecia a órbita microcósmica. Aí, num dos cursos que eu fui fazer com ele, eu dei de presente. Aí, ele ficou louco com aquilo, louco. Porque a órbita dele ele não é tão sofisticada como a do Mantak. Eu digo, não, eu pode levar. E foi muito interessante, né? Porque ele morreu bem velhinho, 90 e poucos anos, e muito sábio, uma pessoa que passava uma energia maravilhosa quando você estava perto dele. Essa energia era tão forte que mudava toda a energia da Bahia, que eu já conhecia. Quando ele chegava de mestre de Parim, tá aqui, pegava o jornal, olha ele ali. Então tem essa coisa maior também em toda a alquimia, que não é para você, sua família vai se transformar, seus vizinhos vão se transformar, e quanto mais você vai crescendo esse potencial de equilíbrio e de harmonia, ele vai se espalhando, como se você colocasse mais decibéis ou mais o som mais alto para essas energias se expandirem, como no trio elétrico, né? E aí a coisa começa a mudar, porque aí você, mudando você, essas emoções mudar, modificadas, elas saem para os vizinhos, saem para o seu entorno, até o dia que você chega, pode ficar lá na Tailândia, que nem Mantaxira, fazer seu trabalho sabendo que você está ajudando a humanidade a crescer. E claro que eu estou aqui enquanto viva, eu quero fazer o melhor de mim, não só para mim, para minha família, mas para pessoas que estão doentes e que estão precisando de fazer um exercíciozinho, mas é preciso estar nele, não precisa fazer como quem faz academia. Não é ter que repetir 200 vezes, você tem que ir com os seus canais sensoriais, suas sensações, o que que você sente quando está fazendo aquilo, e observando as transformações dessa parte sensorial emocional, porque a emoção é pura energia. Então, ali você vai começando a descobrir, né? Professora Eli, eu estou levantando aqui algumas perguntas para as pessoas que estão aqui. Sei. Então, as práticas de alquimia interna, se a gente fizer essas práticas de alquimia interna diariamente, a gente vai se tornar mais capaz de sentir. A gente vai sentir melhor. É isso? Exato. Você vai sentir profundamente melhor e mais intensamente aquilo que está vindo até você se Isso oferecendo. mais realmente. Uau, professora Eli, porque isso, para algumas pessoas, isso pode parecer, pode dar medo, porque as pessoas às vezes elas estão Hum. acostumadas a sentir, mas só sentir o espectro da preocupação, da angústia, essas emoções mais densas, né? Por exemplo, Elas vão vir para poder você te são testar, ensinamentos também, não é, né? professor? É você ver Elas, quando a preocupação chega, você ter. Quanto mais sensibilidade você desenvolve, mais rápido você percebe que a preocupação chegou e mais rápido você entende por que, que aquela preocupação está ali
E o que que eu estou precisando transformar para aquela preocupação me deixar, né? É impressionante que o próprio nome está dizendo, pré-ocupação, está se ocupando sem nenhuma realidade, sem nenhuma materialidade. Você fica Uhum. criando uma ocupação negativa, pré-ocupação. Porque se chegar a uma ocupação e você tiver o como trabalhar com ela, é imediato que você transforma, não tem que pré. Acabou o É. pré. Você se ocupa nessa alquimia, nessa transmutação. E isso normalmente requer uma verdade interna para com as suas sensações, encará-las e não parar enquanto você não conseguir, porque é como você pegar um bichinho selvagem e domesticar. Nossas emoções são bichinhos selvagens. Quer chifrar, Uhum. chifra, quer morder, morde, quer envenenar, envenena. E como é que você pega todo esse potencial que tem de destruição e faz ele trabalhar? Mas não é você quem faz o trabalho. O seu corpo sensorial aprende. Por isso que a gente abre várias órbitas, que a órbita microcósmica é apenas duas. Nós temos um monte, inclusive uma que você sai e começa a atuar a nível de estrelar mesmo, fora do planeta Terra. Muito mais amplo do que isso. Isso são as fusões 2, 3, Ranelli 1, 2, 3, fusão 1, 2, 3. Então, e é um conhecimento que não tem um dia para se terminar. E a gente não vai chegar a ser igual a Deus. A gente vai poder viver Deus. Tem uma pergunta aqui, no bate-papo que é assim: o taoísmo é o mesmo que a alquimia interna? Ou a alquimia interna é Hum. parte do que é ensinado no taoísmo? A alquimia interna taoísta era muito restrita e seletiva. Não, não. O taoísmo tem altar. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento. Dão comida para Confúcio, dão comida. Eles representam, é anímica, ainda é ligado muito na coisa do candomblé. Vamos dar comida para os nossos potenciais que a gente desconhece, que a gente ainda não, não sabe lidar com ela, sabe? O taoísmo, o que que ele diz para a gente? Esse taoísmo da alquimia. Porque o outro taoísmo vai fazer a mesma coisa, vai criar sacerdote, vai botar aquela roupa, vai criar rituais, mas não modifica você nesse corpo. Faz você ter mais uma crença, é uma religião que tenta ligar você aos processos divinos que já estão aqui. Uma boa raiva é divina, tá? Aquela que Uhum. não destrói, que não pega na arma para matar, não a raiva de você não ter conseguido aquilo ali, que você vai colocar essa energia para conseguir. Então, quando você não atinge um dos processos da alquimia, se aquilo lhe dá raiva, você sabe, uai, meu filho está mal. Espera aí. E aí, não tá, você já identifica que órgão está precisando ser trabalhado. E não ficar brigando para não ter raiva, porque você vai ter mais raiva se você brigar com ela. Então, são aspectos de conhecimento chamado virtude. Eles nem chamam isso de conhecimento. Porque é uma virtude. A virtude desse remédio é fazer isso. Não é que você vai inventar a virtude daquele remédio. Ele tem aquela virtude. Uma planta tem uma virtude de curar o fígado, a outra planta tem uma virtude de curar seu coração. E assim, isso vai sendo incorporado dentro de você e levado a um nível de vivência, não a um nível de escolha intelectual, para onde é que eu vou. Mas para isso precisa passar pelo processo. Então, o que a professora ele está dizendo aqui, Isso precisa passar pelo processo, porque tem que abrir esses canais entupidos, que é uma são coisa maravilhosa. neurais. E, Daniela, Opa, parece que deu uma travada. Professora Eli, você está então dizendo que a alquimia interna, ela não é uma crença, ela não é uma religião. A alquimia interna é uma prática. e é um processo que vai É um acontecendo dentro de processo, você, processo é, interno que tem as de suas abertura. que tem um processo a ser vivido, etapa por etapa. E ele vai incorporando, ele vai virando você, não é que eu vou acessar aquilo dali. Ele se acessa naturalmente depois de um ano e meio de prática, aquilo tudo, isso eu quero. Não, você simplesmente aprende que quando você puxou o canto dos lábios e sorriu para aquele estado,
todo o processo alquímico que foi praticado por você e colocado para o corpo aprender muito mais do que você aprender. Quem aprende é seu corpo, porque ele conhece isso. Ele já foi criança, ele já foi bebê, ele já tem uma existência divina na Terra, e ele vai entender que, na verdade, a força do demônio é a força da mudança gritando dentro de você, para que você passe a ter esse conhecimento, tá? Então, é quando você junta Deus e o diabo na terra do sol, porque é preciso que tenha, sim, aquele desafio de você ter coisas negativas, como doenças, emoções fortes, problemas durante o percorrer da sua vida que a gente chama de karma, ou dificuldade de atravessar determinadas questões, que ela começa a responder por você. É muito difícil hoje em dia, por exemplo, eu procurar uma prática para fazer naquele momento, mas se precisar, eu vou em busca por algum processo como da aula de hoje, não sei o que que travou lá, eu digo, ai Deus do céu, eu não sei como lidar com isso. Tu tá... Aí eu digo, vou sacudir, vai para a terra, mãe terra. Aí você corre para a mãe, é que nem a criança faz, né? Quando você não tem o conhecimento real, a receitinha para aquele momento, você corre para a mãe, corre para a terra. Sim. Bota o umbigo na terra, põe o pé no chão, sacode o corpo todo, a alquimia vem e toma o processo, toma a direção de toda a transmutação, porque você já praticou para isso. É como criança andar, como eu estou dizendo, ela cai várias vezes, ela levanta, até o dia que as perninhas dela já saem, ela já Já compôs, sabe. isso, ela já fortaleceu as pernas dela, ela já fez. O que a gente está fazendo é um fortalecimento da divindade, entregando para ela de volta a direção da nossa vida. Para mim, hoje em dia, é simples como isso, mas não é uma rezada. Ai, Deus, venha cá, caia dentro de mim. Não, cadê o canal para ele entrar? Cadê a porta aberta? Não tem, tá? Professora Eli, o que você está falando é incrível. E olha, eu vou falar uma coisa muito interessante, que essa jornada de fazer práticas de artes marciais, o meu professor ele me falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. E que tem tudo a ver com o que você me ensina. Tudo a ver com a sua fala agora. Que é que tem muita gente que fica passa muito tempo nas escrituras e lendo as escrituras e estudando as escrituras e estudando de deuses e deusas, isso e aquilo, mas não faz esse processo no corpo, esse processo interior, essa alquimia interna. E o que acontece é que, como eu não estou recebendo energia da terra, como eu não estou recebendo energia, é como se as raízes, as minhas raízes, estivessem desconectadas da energia vital, da energia divina. Então, qualquer coisa que eu faça só está nos galhos. Mas se minha energia não estiver conectada com a energia vital, com essa energia vital, O eu estou jingue. morrendo. A gente Exatamente, chama com a de energia. jingue, o jingue da terra. O O jingue yin da da, mãe. eu estou morrendo. E o yin é o quê? É também energia sexual, não é, professora Eli? Ah, claro, claro, a energia sexual. Gente, energia da terra. Jing é o mesmo nome, é a mesma energia sexual, gente. Olha que coisa linda que é essa alquimia interna, como a alquimia interna é capaz de fazer a gente se. Eu acho também, professora Eli, que a alquimia interna, com tudo, todas essas visões da nossa conexão com essa vida, fazem a gente se olhar com muita dignidade, com muita honra, porque a gente vê a inteligência, a gente vê Natural, o natural que a gente tem. a sabedoria. Umas perguntas aqui, professora Eli, que eu acho importante eu fazer para você. A Adriana, ela falou que não entendeu sobre o uso da energia Kundalini. Então, eu Kundalini. acho eu acho que ela não entendeu que a gente estava falando sobre as práticas, a diferença entre a prática de Kundalini e a diferença entre a alquimia interna. É que qual é a principal diferença, professora Eli? Como a senhora colocaria de novo para ela entender? Para ele entender, eu vou usar uma estrada, tá? A Uhum. Kundalini é um carro super quente, super incrível, com muita velocidade. Mas se a estrada estiver cheia de buraco, com
pontes caídas. Você vai correr aonde? Você vai para um desastre. A Vai pro des- diferença é o calor que tem na Kundalini, ele precisa ser resfriado, porque calor em excesso explode. E aí o que que acontece? Aquilo meu instrutor dizia para mim, o Smetar, que conheceu a Kundalini primeiro, ele dizia que eu estava no meio da rua, sumia tudo. Sumia tudo. Quer dizer, ele não tinha uma percepção acurada para entender que se explodisse no cérebro aquela energia, ele sem ter o como digerir essa energia, ele não conhecer como era que ele poderia fazer para resfriá-la, abrindo os vasos maravilhosos, que nada mais é do que a neurociência, o sistema neural do nosso corpo. Quando você chega em fusão dos 5 elementos, 1, 2 e 3, você vai abrir canais que você nem sonhava quando você abriu a órbita microcósmica. Aí você Ó, pega os 8 vasos maravilhosos e pega esse circuito no nosso corpo, estudado pela neurociência, é o mesmo. Eu mesmo são milhares de fiações que estariam interrompidas e que você não conseguiu porque parou no Kundalini. Aí a energia quente não tem por onde correr, resfriar e transmutar-se, ela lhe destrói. Ela vira uma arma de guerra. professor, o que você está dizendo é que o método que as pessoas estão usando com essa história de Kundalini, ó, eu levantando aqui a polêmica. Mas o que a gente está querendo dizer, o que você está querendo dizer é que o método com que é passado o Kundalini, ele não dá a atenção necessária para a abertura dos canais, para essa energia poder circular de uma maneira que seja segura e Exatamente. porque Exatamente. acontece. O que que acontece hoje, eu vejo, o que que acontece muito nesses lugares de Kundalini? Eles passam várias práticas para aumentar esse calor, mas não existe esse trabalho alquímico, emocional e esse cuidado. Aí o que que Por acontece? onde essa energia vai escorrer? Não tem, está fechado. Aí, por exemplo, professor Eli, será que isso também não acaba sendo uma razão que várias pessoas acabam, dentro desse despertar da Kundalini, Tantra, acabam presas nessa parte do Tantra disso que é só puramente fisicamente sexual, que é o sexual com o outro, e se transforma na energia que a energia obsessiva sexual, em vez de ser a energia sexual que leva para essa explosão orgástica com a vida, leva para eu usar essa energia sexual Kundalini para manipulação. Manipulação de outras pessoas, inclusive Pessoas, pessoas que inclusive. não têm a prática de uma pessoa formada em Kundalini, Yoga, e ela recebe uma bomba, e provavelmente ela vai ficar muito doente. É complicado esse processo. Tá? Então, é muito mais seguro, por exemplo, eu não consigo entender, mas você sabe de uma coisa, o sistema do Mantak não está protegido disso, não. Porque você vê muitos homens buscando o processo dele para ter orgasmo múltiplo. E o orgasmo Sim, múltiplo é um orgasmo que acontece na vida inteira sua. Não é uma questão que você vai só ter quando se deita na cama para trocar com um homem ou com a mulher. É com a vida. Ela vem e, de repente, você está atuando e recebendo aquela energia extremamente digerida, forte e espiritual de conexão, mas não com uma mulher, com um homem, ou ir para a cama com um casal. É simplesmente a junção do yin e do yang que tem dentro, tanto dentro do homem quanto dentro da mulher. Então, na verdade, a gente vira meio andrógeno. Você tem as duas energias, você conhece bastante a energia masculina, você conhece bastante a sua feminina, e você permite acontecer esse equilíbrio entre as duas, mesmo sem parceiro, mesmo sem ir para a cama com alguém. Ela se forma, e esse parceiro, vamos dizer assim, energético, que todos nós temos dentro, passa a se fundir junto com sua alma, e você ganha uma totalidade que antes você desconhecia. Você precisava do homem para suportar a sua fraqueza de força, a sua fraqueza. A pessoa que faz todo o processo da alquimia interna taoísta, ela pode ter a força de 10 homens, se for mulher. Tá? E o homem pode ter 10 vezes mais capacidade amorosa de doação do que uma mulher. Então, isso é que é bonito, esse equilíbrio que a gente faz dentro e que precisa ser feito fora, porque não fica a noite para sempre, tem que vir o dia.
Então, como é que eu equilibro? Eu vou passar a noite dançando nas boates e dormindo todos os dias, eu estou entrando contra a natureza, e aquilo vai me dar danos. E eu vou ter que trabalhar esses danos, né? E não está correto. E nossa vida é toda cheia de danos energéticos, nossas funções sensoriais estão todas fechadas. E aí você descobre que por que você tem artrose? As Uhum, juntas, as juntas é por onde a energia passa dentro do nosso corpo. Se você tem uma artrose, você endureceu aquela junta. E por quê? No meu caso, por exemplo, como era aqui na nuca, era pensamento demais, estudo demais, tá? E pouca atuação para liberar todo aquele conhecimento para que ele se espalhasse, virasse um livro que eu escrevi, virasse a minha capacidade de chegar no coração do meu aluno, despertá-lo para aquilo que ele precisa entender que está acontecendo com ele quando ele me procura especificamente porque está tendo uma dificuldade. Tá? Você vai e faz isso aí e veja, ele vai e faz e acabou a dor, tipo a postura da árvore, né? Você abre o joelho um pouco para cá, arrebenta com sua junta. Aí ele está lá morrendo de dor nas pernas. Ele vai e me mostra como ele está fazendo. Eu digo, não tem, vira um pouco seu joelho para dentro, seu joelho para cima. Como que a energia vai passar por essa curva intoxicada aqui, presa. Aí quando ele fala, ai, que alívio. Tem um exercício que eu adoro fazer, porque eu não conseguia chegar nem na metade. É quando você desce retinha até embaixo e a cócora se entra, fica de cócora sem pegar em nada. Então, uhum. quase ninguém consegue. Ou tomba para trás, ou dá uma dureza que ela não consegue descer mais do que aquilo. E eu faço um exercício com meus alunos na porta, segura a maçaneta da porta e tenta não afastar seu corpo da linha da porta, né? Aí você desce, desce, chega aqui, a bundinha vai para trás e faz uma curva. Volta, tem que ir reto. Aí ele vai ter que descobrir o que é que ele prende ali. Quando ele descobre, meu Deus do céu, aí você pode tirar uma pessoa com esse problema do joelho, em segundos de situação dela, orientando, não, não pare de fazer até você conseguir. Relaxa, relaxa, não se afaste, sorria, relaxa. Daqui a pouco ela, buf, na hora, uau, eu consegui, nunca mais ela volta para esse problema que impedia que ela chegasse até a Terra, que é as raízes de nosso problema. Ela cria raízes para ser equilibrada pela própria energia que a Terra está dando. Mas se seu joelho não dobra, ela não dá. Por isso que as pessoas ajoelham nas igrejas para poder ver se conseguem deixar a energia. Mas aí o pé fica fora, né? Porque ele fica com esse espaldado do pé para fora, ajoelhada. E em pé, se você conseguir com o pé reto, descer você abre esse canal na hora. Não precisa de muito tempo, não. Aliás, todas as aberturas dos vasos maravilhosos que é a regularização e a vivificação de todo o seu sistema, o acordar o seu sistema neural, é muito rápido. Vai depender da quantidade de tempo que você doa para poder colocar como meta, sabe? Então, cada exercício tem uma meta. A meta é conseguir fazer ele. Eu não faço, pare ali, fique até conseguir. Eu te garanto que em 2 horas de tentativa, na terceira hora, você consegue vencer a dificuldade qualquer que você tem, que já é o alarme da doença, ou que já está dentro de você, ou que vai vir em pouco tempo. E sem resolver, ela vai um aspecto pior, 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 até chegar ao que a gente chama de câncer. Câncer aqui, câncer ali, ou outros problemas, né, que deixam as pessoas endurecidas ou engordando 200, 300 quilos. E daí vai, as doenças estão cada vez mais energéticas, né? Pessoas, é, Professora Eli, eu tenho aqui uma pergunta que a Luciana fez pra gente. A Luciana falou sobre vícios. E ao falar sobre os vícios, ela falou que o pai dela, né, tem uma questão, um vício com álcool, e ela gostaria de saber se esse tipo de prática pode ajudar o pai dela. pois é, porque ele bebe. Não dizem que a bebida em si é uma doença. Não, a bebida é você não querer ver uma emoção que você não sabe lidar. Você precisa esquecê-la. E não, na nossa questão, ninguém cura um alcoólatra quando chega nesse nível. Só ele mesmo pode se curar.
Só que ele vai ter que descer para ver que emoção é essa que faz com que, para esquecer que ele tem essa emoção, ele bebe tanto. Então, a partir de uma análise de si próprio, das condições energéticas desse corpo, ele vai abandonar, porque o álcool em si, ele só potencializa aquilo que está mal. Ele cria também com os efeitos, vamos dizer assim, químicos que tem uma cachaça, uma vodka, um uísque, né, que eles querem, eles dizem que estão bebendo para relaxar. Mas chega um ponto que o órgão é afetado, porque, na verdade, ele não relaxou o que o órgão sentia. Aí um bêbado pode ter doença de pulmão, um bêbado pode ter doença de intestino, ó, de todo o sistema dele, que ele está tentando evitar de tomar consciência de que tá, olha, tem um bichinho aqui. Eu moro no meio do mato, viu, gente? Às vezes vem, queridinha, vai lá para fora. Tá, tchau. Então, tem esse processo, porque o alcoolismo, na verdade, é uma doença psicológica, né? Ali tem emoção, totalmente desequilibrada. Tem situações de vida que a pessoa não tem coragem de fazer a mudança, de tomar atitude, de dizer, não quero mais esse casamento, não quero mais esse trabalho, está me adoecendo, não vou mais seguir essa rota que eu estou. Então, tem várias mudanças que podem melhorar a situação de um alcoólatra, mas tem que ter o reconhecimento de que aquilo não é saudável, né? Aquilo não está fazendo bem e que ele vai perdendo cada vez mais a capacidade neural de distribuição de energia, de equilibrar as energias. Aí vira o que a gente conhece, né? Muito acidente causado por álcool, muito briga desnecessária familiar por causa disso, muito comportamento obsessivo entrando na vida daquelas pessoas. Ele é só um catalisador e um multiplicador dos efeitos negativos. Tá? E daí tá, você veja que o padre toma vinho, né? Que simboliza o sangue de Cristo, né? Então, existem formas de você ter algum alterador de consciência, é, como é uma folha, eu estou muito nervosa, vai lá, pega uma erva doce ou uma erva cidreira e faz um chá, né? Isso também é uma interferência química que entra no organismo e que pode lhe ajudar. Mas recompor aquilo que causa essas doençazinhas de um mal-estar, de hoje não está bem, é as emoções. É realmente você preparar o corpo, fazendo academia todos os dias, para que ele pegue naturalmente a força que vai transmutar aquilo que estava negativo em positivo. Porque cada emoção, quem cura a raiva? Bondade, perdão, né? Quem cura pressa, impaciência, estresse? Amor, alegria. Aí você vai começando a aprender na alquimia interna taoísta qual é o antídoto daquilo que você sofreu a vida inteira e que poderia te demorar 10 anos de psicanálise se não funcionar. Então, é aquela história. Hoje em dia, uma vez por ano, eu vou no ortomolecular para que ele meça todas as situações. Eu só faço os exames todos, que não apresenta nenhuma irregularidade no meu corpo. Tá? Como, imagina, a bioquímica do seu corpo é modificada por essas práticas. Eu não faço tratamento de nada. Eu não tenho remédio de homeopatia, disso, daquilo. Então, o que que regulou tudo isso quando eu tenho exames feitos na época que eu não tinha alquimia e que eu sabia exatamente qual a doença que ia me levar no médico, infecção renal, pneumonia, eh, aquela essas doençazinhas que são ligadas vamos dizer assim, à genética familiar, né? E a última delas seria Alzheimer. Nem meu pai, minha biologia é muito de meu pai e de minha avó. Os dois, na minha idade, não conheciam mais nada, estavam completamente out, fora do espaço, sem cura possível, tá? E morriam acabando com a vida do cuidador, né? Porque é uma doença de Alzheimer terrível. Nem posso imaginar. E eu não aguentei ficar com meu pai no Rio, porque ele fazia muita bobagem, eu morava no outro apartamento, e ele era muito rico, eu não podia bancar ele, ele não dependia de mim para sobrevivência.
Botei ele no avião, mandei para minha mãe. Ele matou minha mãe não conseguiu suportar, mas eu também não tinha como ajudar. Tá? Então, tem esse processo tem processos que, quando você perde a capacidade de escolha, não há mais solução. Você não pode salvar uma pessoa de Alzheimer com alquimia se ela não decide mais a vida dela. Ela já perdeu o acesso, todo o sistema neurológico dela está comprometido já. Aí fica impossível, a não ser que acontecesse um milagre, né? Eu não sei fazer milagre. E aí, professora Eli, para você, Luciana, talvez a melhor coisa que você possa fazer é você fazer a alquimia interna. Para você poder se fortalecer e poder acomodar situações na nossa vida que às vezes a gente realmente não pode mudar, por mais que a gente tenha ótimas intenções. Médicos que tenham especialidades não resolve se não houver essa mudança. Quando resolve é porque houve a mudança e que foi inconsciente e foi realmente uma graça, não foi a medicação que fez. Professora Eli, eu tenho algumas outras perguntas aqui. Aqui a Ateliê Arte, ela falou isso, ela falou, mas eu não tenho certeza sobre qual foi a pergunta. Ela falou: na coluna, algum exercício para fluidez da energia. Sim, Bem na, ah, ela bem na fala que parte do que talvez na base ela sinta uma dor, some e depois volta. Então, exercício para fluidez da energia na coluna. não é uma única coisa só. Se ela sente na base, o que está interrompido na vida dela é a fonte vital sexual da energia. Não adianta ela ir buscar só alguns exercícios. É claro que serão feitos vários exercícios, mas são fórmulas que vão se unindo para fazer isso aquilo acontecer em todos os níveis. Nós temos três níveis: o emocional, o físico e o espiritual. São três. Por mais que eu faça um exercício físico, se eu conseguir quebrar, é porque houve o ok do emocional, porque houve a permissão do espiritual. Então, é bem complexo, não é uma pergunta fácil de resolver. Professora Eli, eu vou dar uma puxada assim, de orelha, com carinho. E é assim, a gente tem que sair desse hábito de achar que um exercício. Ah, me passa uma dica, me passa um exercício. Gente, quando a gente está falando sobre alquimia interna, quando a gente está falando sobre uma prática como essa, como a professora ali falou, é um processo. Você não vai ganhar a saúde da sua coluna, a saúde da sua energia vital, se você não se comprometer a se conhecer em diversos níveis. Olha, tem um exercíciozinho na porta que ela pode fazer, tá? Para poder tentar resolver isso daí. Mas se é a emoção que está prendendo, não vai adiantar, tá? É que ela tentar encostar o corpo na porta, segurar na maçaneta, o corpo fica aqui, as pernas separadas, de um lado e do outro da porta. E ela descer sem fazer isso, sem puxar o corpo para trás. E no local onde ela está descendo e não consegue passar, ela fica levanta, sobe e desce até destravar alguma coisa que vai acontecer. Se não acontecer, ela continua fazendo. Agora, ela pode levar meses para conseguir descer, ou segundos, tá? Mas mesmo descendo, vai abrir para ela a percepção do que mais ela precisa saber. O que está faltando é aquela coisa, a gente ajoelha para quê? Para humildemente dizer, para pedir a Deus as coisas. Então, a pessoa que não consegue ajoelhar, que vai até embaixo, vai em cima, que seria um ajoelhar, quer dizer para a terra, eu estou indo até você, dificilmente vai criar como exercício, tá? Ela pode rebolar, ficar rebolando, rebolando, mas está lá, tem um complexo da cintura até os seus pés que precisa se enquadrar, que a emoção danificou aquilo, uma emoção negativa qualquer. Normalmente é da calma, da, são emoções da água, né? Que precisa de mais maleabilidade. E como eu disse, é complexo, é uma série de coisas que vão levar a isso. A, Se ela conseguisse, com esse exercício de descer na porta, descer, é porque, de alguma forma, ela compreendeu o que é que ela está fazendo com o corpo dela.
tá? Uhum. Mas se a emoção for mais forte, ela não leva aquilo a sério. Aí eu consegui agora, mas não vou conseguir nunca mais, e volta para a situação que de alguma coisa, toda no nosso mal, tudo aquilo que é ruim para a gente, tem uma certa aceitação nossa de que fique desse jeito para a gente obter algum merecimento, algum mérito, ou mais atenção da pessoa que a gente ama, ou, sei lá, escondendo alguma coisa que a gente não quer revelar para o mundo. Por isso que é complexo, é toda uma cadeia de comportamentos que foram aprendidos na nossa existência, porque a Terra, ela é feita para nós terráqueos, para a gente conseguir harmonia e equilíbrio. Terra é harmonia e equilíbrio. Você tem outros planetas que são outras coisas, tá? Mas a gente não nasceu com o corpo pronto para esses planetas. Lá vivem seres que a gente desconhece. Nossa função como ser humano é aprender a viver, a transmutar situações negativas e positivas em equilíbrio. E não adianta virar santo, vai, porque o mal também cresce na mesma proporção que o bem. É preciso aprender o equilíbrio e a harmonia entre os dois. E esse é o exercício de alquimia interna taoísta. Não é, ai, agora vai virar iluminado, santo. Não dá. E nem botar um monte de imagem na frente do seu altar e acender vela. Eu tenho um altarzinho, eu gosto, mas tem uma budazinha no centro, ali eu queimo incenso, acendo uma velinha de vez em quando. Mas eu não coloco a força ali. Eu coloco aquela força no meu pensar, no meu vivenciar o resto do dia, sentindo minha luz simbolizada pela vela acesa aqui dentro, tá? É só como se fosse uma lembrança, como todos os exercícios de alquimia. Eles são feitos para quebrar bloqueios e para criar novas estradas, e para que seu carro seja um Mercedes-Benz, sabe, fantástico, sem problema nenhum, com possibilidade de gasolina eterna, tá? E é isso aí, é simples desse jeito. E eu não atinjo porque eu quero chegar lá, eu atinjo porque eu faço até Uhum. chegar lá. É bem diferente. Sim, verdade. É preciso Professora, fazer. olha essa pergunta que interessante. A Isabela falou assim: Professora, como comer animais afeta a nossa energia interna? Já ouvi rumores de que a carne de outro ser aterra, pelo peso da digestão, mas tenho buscado entender o que realmente significa energeticamente e como se sentir inteiro e forte sem precisar comer animais. Sendo sincera, das últimas vezes em que parei de comer animais, senti que faltava algo denso. O que pode ser isso? Obrigada. É porque nós não queremos ser anjinho de asa. A gente quer ser pessoas equilibradas. Os animais andam de quatro pernas lá no meio do mato. É a vida deles. E essas caças sempre foram. Você vê que os homens não são mais tão afetados por carne animal, porque senão a gente teria os caninos enormes, porque aquela é a carne. A carne que a gente come, ela é alquimizada. Você joga ela no... Ninguém come carne crua. Você leva ela no fogo. Você põe água dentro dela. Você mistura ela com outros vegetais. A pessoa que nunca come carne, o que que acontece com ela? Ela está despreparada para viver na terra, tá? Nós somos animais carnívoros também. Agora, bem menos. É só não comer tanto. Nós não temos mais caninos. A gente passa por um processo alquímico quando vai comer carne para você poder mastigar. Você não entra no pelo do animal e arranca a pele dele com seu dente e come carne, tá? Realmente isso é impossível hoje em dia, porque você não nem tem uma anatomia própria para isso. Então, eu acho que todo esse ritual de jogar na comida uma coisa que você tem que fazer dentro com suas emoções é bem mais perigoso, porque te dá uma sensação de que eu sou especial, porque eu não como carne. Tá? Eu sou especial porque eu sou macrobiótica. Eu fui macrobiótica há 5 anos, fui para uma fazenda, plantei, tive um restaurante, Gilberto Gil me mandou uma menina no Rio, porque queria abrir um restaurante, ele pediu, vá, procura ele e abra com ela. Eu abri, aí porque foi Gil, botei dois. Eu digo, mas eu não fico aqui um minuto, eu vou lá para minha fazenda plantar. E eu plantava
e mandava para o restaurante. Depois eu disse, poxa, aí começou. É muito mais caro uma comida feita desse jeito do que você comer em qualquer restaurante, mesmo mais granfino, porque é tudo muito específico, sabe? E aí a gente perde muito com o alimento, porque não tem adaptação ao clima, você tem que plantar cada coisa própria no tempo dela, então é bem complexo. Então, aqui a gente tem muita planta natural que é comestível, né? Punks, as punks. E eu recolho, eu saio pelo mato, olho a planta, digo, essa eu sei que é comestível, trago, faço saladinha, faço refogado. Mas a alimentação em si, você rejeita aquilo que te faz mal. Então, quando você trabalha as emoções e quando você dá um espaço na mente para ela sentir e não pensar e raciocinar, não posso comer carne. Olha que diferença. Você deseja aquelas coisas que te fazem bem naturalmente, porque você está dentro de um equilíbrio, de uma harmonia. Eu prefiro isso para quem já foi macrobiótica, para quem já conviveu com pessoas, já viu crianças morrerem por a mãe querer fazer macrobiótica. Realmente, o suicídio próprio, matou o próprio filho, por ignorância, inclusive bebês. Então, é loucura você achar que sua mente vai dominar aquilo que é seu equilíbrio e sua harmonia, não. É uma totalidade do seu corpo que se adapta com exercícios que vão cuidando de tudo aquilo que estava bloqueado e finalmente abrindo os canais da neurociência, porque hoje está se curando horrores de doenças no mundo, graças à neurociência e os especialistas nela. Com a simples mudança de botar a mão aqui e descer, que o corpo já está tentando curar aquela mulher, tirar da nuca o julgamento e tal, levar para o coração, ela levou a filha para o coração e resolveu o problema dela. É mágico, gente, é uma coisa difícil de eu explicar, porque não é você que faz a mágica, sabe? A alquimia vai equilibrando e harmonizando tudo, porque é de milhares de anos atrás. Foram sábios que foram testando até criar um programa que, quando o Mantak pegou, ele ampliou mais, ele trabalhou para criar esse sistema aqui. Não foi ele sozinho, não. Ele tinha um médico, ele tinha um psicanalista, ele tinha vários cientistas, eram 8, tá? Com ele, fazendo o programa que chegou até vocês, que já tinham passado pelo processo inteiro e que foram discutindo. Então, ele é científico. Ele, Mantak não é um guru, ele não é um mestre, vamos dizer assim, daqueles que todo mundo bota a mãozinha assim, e quando ele passa, milagre acontece. Ele pode fazer milagre, mas ele perde muita energia se ele fizer isso. Cada vez que você leva a sua mão, você leva as suas capacidades curativas para curar o outro, você precisa cuidar muito da sua energia. Você está perdendo a cada paciente. E quando eu vi o pessoal de acupuntura, onde eu tinha a clínica no Rio, era cheio de acupunturistas, chegavam lá, a grande maioria deles já impotente, um alcoólatra, uma coisa incrível, porque eram milhares de agulhas, eles eram muito bons naquilo, mas de onde a agulha tirar a energia? Dele. Tá? E ele não entendia isso. Haveria um jeito, se ele tivesse feito a alquimia, de pegar diretamente do cosmos. Por exemplo, eu não dou energia em aula através de minha energia. Nunca, nunca. Eu faço a conexão, desce e faz por mim. Eu não me sinto pronta para isso. E acontece. A interferência é muito incrível, assim, de você sentir que ali você tem que voltar e pedir essa força que desça no momento que o aluno está tendo muita dificuldade de assimilar aquele exercício de chegar até lá. Eu não vou tirar de mim, né? Eu dou duas orientações e digo, desça. Ela desce. A energia aprende a lhe obedecer, ela gosta de você, ela faz tudo aquilo para lhe agradar, quando o aluno ainda não pode agradar. Agora, tirar de mim, eu não tiro, não. Eu não sei se eu tenho capacidade para isso. Eu tenho, teoricamente tenho, fisicamente por ter me curado de todas as doenças que eu tive, até o dia que eu conheci o sistema, mas eu não tiro de mim. Não me sinto capaz disso. Eu peço e ela desce. Meus alunos todos, na hora, eu Professor, resolvo toda a situação deles, mas é através dessa força maior que eu peço para vir.
deixa eu falar aqui uma coisa para você. Tô vendo alguns comentários aqui no bate-papo de pessoas que estão falando sobre vegetarianismo, porque existem muitas linhas, né, dentro dessa visão sobre o que uma pessoa tem que comer. Então, Eu diria para ela, vá buscar alguém que lhe dê essas tabelinhas, porque isso não adianta nada. Porque a emoção não muda com a comida que você comeu. Não muda. Isso é um trabalho energético. A planta pode lhe auxiliar, porque ela já é energia e ela tem a energia compatível com vários centros energéticos do nosso corpo. Mas nunca alguém mudando a deixa eu só. alimentação total e dizendo que ali vai curar a doença, consegue se curar, não. Você ajuda, É ajuda. que eu também acho Jordana, Talita, etc. É assim, se a gente pega o Ayurveda como um sistema de medicina e tudo mais, existem situações que o Ayurveda recomenda se comer carne. Existem, por exemplo, se você pega o conhecimento andino, aqui das mulheres daí dos Andes, e você vê como é que uma mulher se recupera do parto, ela precisa comer carne, precisa colocar carne na dieta dela. Existem muitos conhecimentos ancestrais que sim, que colocam a carne dentro da alimentação para uma recuperação de tecidos. Agora, não é comer carne. Opa, peraí. Agora eu concordo que a maneira que nós comemos carne na sociedade que a gente vive, o excesso de carne, a indústria da carne, não, com certeza a alquimia interna não vai concordar. Com certeza comer carne em uma quantidade que, com certeza eu acredito que a alquimia interna não concorda, mas seria muito, eu acredito que seria muito complicado falar para tantos conhecimentos ancestrais que falam, porque não é só a alquimia interna que fala isso, a Ayurveda fala isso, a medicina andina fala isso, mas existe a maneira de se colocar carne, existe o período a se comer carne. Por exemplo, se você estuda medicina chinesa, se você estuda medicina sida, você vai ver que no inverno, para nutrir os seus rins, para nutrir o seu baço, você deveria tomar caldo de osso. É alimento que tem mais yin, tem mais potencial da energia da vida. Existe um lugar, existe uma maneira, não é exatamente esse mesmo consumo, sabe? Essa mesma proposta. Até mesmo a professora ele fala, né, na fala dela, ela fala que se a gente fosse para a gente comer carne em excesso, os nossos caninos seriam Não teriam caninos de. ficado com. E eles não são. Então, existe com certeza um conhecimento que a gente vai precisar criar um amadurecimento para olhar para isso, porque eu também eu entendo, Jordana, o seu ponto, porque eu passo muito tempo, há anos eu comecei essa jornada de estudar o yoga e tudo, e aqui nas escolas, por exemplo, eu estou numa cidade que não tem carne, não tem carne. 90% dos restaurantes nem ovo tem. Aqui é leite. Você pode também comer vegano, que é só os legumes, os grãos e etc. Então eu já me deparei, mas quando eu fui estudar na China e eu vi já a vida de várias pessoas, a situação de várias pessoas, e a questão absorção nutricional é muito é um assunto muito mais profundo e muito menos simplista do que a gente imagina. Sabe o que eu acho sobre isso daí? A gente sai do essencial e pega uma coisinha insignificante e torna ela o grande poder. Gente, não tem isso. O que é o que me ensina para gente? Que tudo é equilíbrio e harmonia. Não é escolha. Nossa mente faz escolhas estúpidas. Ah, eu quero ser saudável, então só vou comer verdura. Uau! E quando o corpo, a totalidade dela, a mente,
tá? Requer uma energia mais animal, porque precisa dela, porque a gente é um ser só. Na verdade, toda existência se chama vida, tá? E a planta tem tanta vida quanto o bicho. Eu não entendo muito essa coisa, porque tem sangue, não tem sangue. Olha, obedeça o seu corpo, tá? Ele que está pedindo carne, tem que comer carne, meu Deus do céu. Tem, sabe, eu não vejo nenhuma virtude nessa escolha. Eu acho uma certa, eu sou superior porque eu estou fazendo isso. Você não vai ser superior, você só vai ser superior se você tiver equilíbrio e harmonia. Essa é a verdade, tá? Você nunca vai ser superior sem pegar o inferior que você tem, aprender a equilibrar aqueles dois. Não é, eu não quero ser mais grosseira, eu não quero. Vai trabalhar a energia do seu fígado, que você não vai ser mais grosseira. Vai fazer ali, naquele momento que precisa, é trabalhar no seu fígado. Não é não comer carne. Aí você não come carne e a emoção está lá fazendo toda a papagaiada que ela está fazendo de prejudicar você e suas relações humanas e seu crescimento espiritual, mental e corporal, são escolhas, gente. Então, essas escolhas é muito normal você ver essa cambada de esotérico, tudo cheio de escolha, e um julgando o outro. E o pior é que olha para o outro como se fosse o diabo. Então, não tem harmonia nem equilíbrio, não tem harmonia, não tem equilíbrio, não tem espiritualidade. Eu sinto muito. Por mais que você se sente superior, porque eu não como carne, porque eu não faço isso, os não tem que estar sobre, do lado do sim, sabe? E eles se equilibram. Não tem um não total, não tem um sim total. Tem o que é necessário para você atingir um equilíbrio. Se você passa 24 horas por dia lutando, criando a aversão a comer carne, sua energia é essa, de aversão, que é do fígado mal, tá? Então, olha, eu tive, nos primeiros alunos que eu tive no Rio de Janeiro, foi uma mulher O Lu chorando só com o tem que bebê. esquentar o arroz só. Ah, está esquentando o arroz aí, gostei. Está falando de comida, está esquentando o arroz. Alguém está esquentando o arroz. Pois é, bebês morreram muito na época da macrobiótica. As mães inventavam de dar leite de trigo, leite de não sei o quê, não dá peito, porque, sei lá, cada uma com a ideia mais maluca do que outra. Às vezes os homens vinham pedir para mim, olha, eu digo, traga o bebê aqui. Quando via, a criança era biafrense, só pele e osso, 3 meses de idade, sujeita a uma ordem alimentar criada pela cabeça da mãe, que tirou o peito para poder equilibrar a comida do filho. Gente, que maior desobediência a Deus é essa? Porque Deus, na verdade, são leis naturais que nos guiam, e todas elas seguem a harmonia e o equilíbrio. Então, qual é da mente da gente tomar essas decisões? É uma das coisas que a gente mais aprende, é olhar para a mente com muita desconfiança, dizer, por que você está me sugerindo isso? Por que você quer me enganar? Ah, porque eu não consigo ser amada pelos naturalistas, então eu tenho que virar naturalista. Que ideia mais maluca, né? E daí vai, você tem que ter um estado de observação neutra para tudo. Escuta teu corpo, deixa ele falar com você. Não escuta a tua mente e ela impor um sistema de alimentação que alguém ensinou a você, ou que alguém segue porque se sente superior, porque está fazendo aquilo. E na parte emocional, está destruindo um monte de amizade, humilhando pessoas que fizeram aquele prato gostoso para ela, dando muito amor, e ela não pode porque tem um, um caldo de carne. É muito mais grave isso do que você comer o caldo de carne. É muito estranho. Eu realmente vivi tudo isso na época que isso era moda, né, nos hippies. Já fui macrobiótica, já fiz um bolo de coisa. Eu vou dizer para vocês, o que eu queria mesmo era ser amada por aquele grupo que acreditava igual a mim nas coisas, mas não vi nada de excepcional e diferente do meu corpo do que ele é hoje, sem doença nenhuma. Na época eu era até bem mais doente. Então tem eu não sei lidar com isso. Eu acho que vocês têm que conversar lá com aqueles que você acha que está te ensinando a,
a comer desse jeito para se transformar nisso e naquilo. Para mim, eu digo, faça seus exercícios, libere as suas juntas, fortaleça seu corpo, cuide das suas emoções, tá? Sorria, identifique essas emoções. Olha para você e fala, como é que eu estou hoje? Ah, eu estou zangado. Ok, tem uns sons que curam. Faça o som, vai lá, zanga, é do fígado, então pega no fígado, chega perto de uma árvore, ofereça essa raiva para ela, faça algum ritual simples, energético com suas mãos, segurando as fontes que têm a mesma energia daquele órgão que está doendo. Coração, chegue perto das coisas vermelhas, dos morangos, chegue perto de uma fogueira, acenda uma fogueira de noite. São coisas tão simples, você juntar essa simples força, né? A água, as plantas, o sol, que é o fogo que está no coração. Depois você tem equilíbrio do baço e do pâncreas, que são as cores douradas, tá? E por último você tem a cor branca. Vai tomar uma sauna com aquela nuvenzinha branca. Olha, o que é que está vendo aí? Tem um microfone estourado, alguém está falando, a gente está ouvindo Eu tudo já daqui. desliguei. Professora, Ah, hum. tem uma pergunta que eu acho que já está na hora da gente começar a pensar em encerrar esse encontro. Não, Foi exato. Eu sei que se a gente poderia passar aqui seguramente muitas horas conversando. E aqui tem a Luciana, ela perguntou como faz para estudar esse conhecimento da alquimia interna. E Não é eu, estudar, é fazer. São exercícios que vão levar a essa harmonização interna. Não, não é estudar. Você estuda também, você lê para poder saber o que você vai fazer, tá? professora, Mas é preciso fazer. curso, ela está querendo entender Ah, assim, como eu estudar? Ela pode estudar com você, professora. olha, eu ensino online, porque eu moro numa ecovila. Aham. Eu não gosto mais de ficar nas cidades grandes. É muito barulho, é muita confusão orgânica mesmo assim, não conseguir se deslocar de um canto para o outro. Eu acho esquisito. E eu gosto muito de jardinagem e de plantio. Então, eu tenho minhas plantas para cuidar. Quando eu saio daqui uma semana, é claro que eu tenho um caseiro, mas não é a mesma coisa quando você cuida com aquele amor, com aquela intenção de estar dividindo com a planta a vida dela, você está cuidando da vida dela e ela está te dando de volta. É bem diferente de você comprar comida orgânica que foi plantada pelas outras pessoas. Então, eu não pretendo sair daqui. Raramente eu dou um curso de respiração, porque realmente eu tenho que pegar no corpo das pessoas. Dei um em São Paulo ano passado, mas os nossos cursos são todos online. Mas eles ficam gravados e você fica disponível para você o ano todo. Então, você pode voltar para o módulo. Então, teria que simplesmente vocês entrarem A professora, eu acho que ela vai deixar você, eu ela acho é que a professora, Mari, minha produtora, vai deixar o link para você se matricular do curso, com a certeza professora absoluta. com curso de alquimia aberto, esse curso de alquimia interna, que é um curso super rico. Ele é um curso, como ela, a professora está falando, que ele é todo gravado, então você tem acesso a essas aulas e você pode repetir essas aulas quantas vezes você achar necessário. E a professora ali, o curso, né, o curso de alquimia interna, ele tem um valor de R$ 3.200 e ela tá dando R$ 200 de desconto. Ela ofereceu um cupom de desconto de R$ 200 para vocês que estão aqui nessa live. A gente vai ter o nosso cupom de Mas desconto. toda semana, desculpa só te interromper, toda semana eu estou com todos os alunos ao Sim, vivo para retirar suas dúvidas, para corrigir coisas que eles estão fazendo inadequada. Ele tem acompanhamento, ele não é só, tem as fórmulas completas e tem acompanhamento. sim. As aulas vão ficar gravadas para você repetir, mas você vai ter sempre a possibilidade de encontrar. Opa, peraí, minha câmera. Mas você sempre terá a possibilidade de encontrar a professora Eli
e ela vai poder corrigir a execução da sua prática, ela vai poder tirar suas dúvidas, e você também vai poder ver os outros alunos, as pessoas que estão juntas, ouvir a E tem dúvida. os grupos, do WhatsApp também, que eu atendo todos os dias. Tá ali, eu estou com problema, tive uma dor de cabeça, é só me escrever ali no grupo que eu respondo na hora. Eu passo pelo menos umas 5 ou 6 vezes por dia pelos grupos para ver se tem alguém precisando. Então, não se preocupa, porque falta de atenção não haverá, não, viu? Não é jogar lá e você faz e eu não estou preocupada com o seu desenvolvimento. Muito pelo contrário, estou mais preocupada com o seu desenvolvimento do que com passar todo o programa todos os dias. Gente, eu posso falar para vocês que é verdade que a professora Eli, ela realmente dá suporte. Professora Eli, eu não sei se você lembra que uma vez eu estava passando por um processo, fui para um retiro com uma planta medicinal e eu saí com uma dor. Gente, eu saí com uma dor. Uma coisa que doía meu coração, que eu achava que eu ia infartar. Vocês não estão entendendo? Eu tinha a sensação de que eu ia infartar. E aí eu ia no médico, no hospital, e nada aparecia nos exames. Aí eu fui, aí eu mandei uma mensagem para a professora Eli, professora, eu estou passando por isso, por isso, por isso, professora. O que é que eu faço? Será que eu vou infartar, professora? Aí ela falou, olha, você faz a respiração, tal, você varre o seu coração, faz a respiração assim, faz assado. Foi super atenciosa, me falou o que eu precisava fazer e eu me dediquei a fazer. Comecei a fazer, a dor foi embora. E com que segurança eu faço isso com ela? Porque eu faço comigo. Aí é que está, eu vejo o resultado. Eu disse para vocês, antes de vir para o curso, eu não sei o que que foi, teve problema aqui com os equipamentos, né? Aí eu fui lá fora, dei uma dor no meio da coluna, eu, eita! Eu fui lá fora, sacudi, sacudi, ó, 2 segundos, eu estava aqui de volta, sem dor nenhuma, nenhuma, nenhuma. Funciona imediatamente. Porque seu corpo é que nem uma criança. Se a criança está chorando, querendo no peito, põe no bico do peito, ela para de chorar, gente, é só isso. E todas as nossas dores e doenças são gritos, choros, reclamação do corpo que não está recebendo o nosso cuidado. E ele é um bem que a gente tem para se relacionar com essa energia mais física, mais da terra mesmo. E se a gente menospreza os gritos do nosso corpo, como fica uma criança, um bebê que não é atendido para você dar o peito para ele, ou para você trocar uma fralda molhada? Fica sujo, fica porco, fica revoltado e vai brigar com o mundo. Aí cria guerra atômica e mais bombas que destroem, matam crianças. A gente está assistindo o resultado dessa civilização que não cuida das suas próprias virtudes, da sua melhoria interna. A gente está vendo o resultado. E vai ficar pior, viu? Olha, nós temos um tempo que vai ser muito difícil. E eu não estou aqui por acaso. Meu instrutor me disse, se mande, porque o mar vai invadir a terra. Ó, Rio Grande do Sul. Vai sobrar cidade litorânea nenhuma, muita gente vai morrer, e você vá para as altas montanhas, plante e fique lá. Depois do ano 2000, faça isso. Eu comprei aqui em 2006, junto com uma série de pessoas, e me mudei para aqui em 2008. Fechei meu instituto lá no Rio de Janeiro e vim para cá, tá? Fazia os cursos aqui, tem 13 chalés que recebem 70 pessoas aqui, tranquilo, super lindo, super orgânico, super com a arquitetura da terra, tá? Com todas essas condições de você não ter muito sintético em volta. E veio as pandemias, parei com tudo, porque não é por mim. Eu tenho aqui 70.000 pessoas morando num bairro chamado Morro Grande. Eu não posso locomover pessoas de todos os estados brasileiros para vir para cá com essas suspeitas de vírus cada vez mais negativos. Parei tudo, parei tudo. Só dou curso online e estou esperando aquietar um pouco essas ondas de doenças. Vem dengue, sai dengue, vem... E aí, cada hora tem uma epidemia mais louca. Mas entendam que vocês, com esse curso e cuidando dele nas cidades grandes, vocês ficam muito imunes. Eu não
tenho doença nenhuma, nem gripe, absolutamente nada, desde 1997. Nada, nada. Dor de cabeça, dor de não sei o que, a não ser como eu disse, assim, aquela dorzinha aqui, o que que é isso? Quando vinha uma dorzinha, eu já cuido na hora exatamente para não deixar aquilo evoluir, com minha preocupação, eu vou correr para o médico, não. Então, tentam sempre aplicar aquilo que eles aprenderam na primeira aula, na sua vida cotidiana. Isso não é um curso intelectual, mental, ele é experimental. Você tem que experimentar, porque cada vez que você experimenta e escuta o que a Juliana disse, o que eu lhe disse agora de manhã, você fala, é milagroso. Aí você vê o que é milagre. Milagre é o nosso respeito, nosso amor, a harmonia e o equilíbrio com tudo aquilo que Deus nos deu. O nosso corpo foi Ele que deu. Ele sabe se tratar sozinho. Mas faria anjos de guarda, nossos anjos estão todos aqui, junto de nós. É só ativá-los. Diga para ele, vai lá, anjinho, cuida lá. Aí eu vou fazer um exercíciozinho aqui, eu vou fazer um alongamento aqui. E confia, porque às vezes as pessoas falam, mas tem que demorar anos para eu conseguir. Tudo vai depender da sua confiança, de você comandar, dizer para ele, obedeça e faça agora, e assistir acontecendo, tá? Tem que comandar. Não é, pelo amor de Deus, me cura da dor que eu estou aqui nas costas. Não vai curar, você vai ter que. Ele vai te sugestionar coisas para você fazer. Espreguiça aqui. Saiu ainda não. De novo. Repita por algumas vezes para ver se o corpo, ela está me ensinando como é que eu resolvo. E ele vai lá e resolve. Quando eu digo seu corpo, é seus músculos atuarem naquele sentido, você utilizar a força dos teus tendões, e o resultado vem com certeza para qualquer coisa que você sinta. Mas você precisa experimentar, porque senão você não confia. Se você não experimentou nenhuma única vez e correu para mim, me cure, não, eu vou lhe ensinar você a se curar. Vou assistir você se curando, mas eu não curo ninguém. Tá? Quem cura você é as leis universais de harmonia e equilíbrio que estão dentro de você. Elas atuam, elas fazem acontecer. A professora só sabe disso porque ela faz. E sabe os efeitos inacreditáveis que fez na vida dela para ela não adoecer. Era 2 em 2 meses infecção renal, não sei quantos meses problema no fígado, não sei quantos meses depois pneumonia. Foi assim até conhecer esse sistema. E isso não existe mais na minha vida. E eu espero que vocês paguem o preço para ver em vocês isso acontecer, porque eu não vou poder fazer isso acontecer dentro de você. Eu te digo o como, e faz. Uau, professora Eli, que live, que encontro maravilhoso. Eu tenho certeza que tá todo mundo. Aí, eu amo conversar com os alunos, porque eu sei que eles têm um coração muito aberto e têm muitas dúvidas, e essas dúvidas impedem de você crescer, né? A dúvida só se resolve tirando a dúvida. E tirando a dúvida é teste, faz, tá? Não tem outro jeito. Não é alguém que vai fazer você acreditar em alguma coisa se ela não tentou e não viu acontecer. Eu, eu sou bem São Tomé, então eu tenho que meter o dedo lá para ver se está funcionando mesmo. Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que saiam daqui cheio de gás para fazer os exercícios, não para ficar, me cura, fulana, me cura, psicólogo, me cura, doutor, me cura, pastor. Vai lá, se cure, confia em Deus, pô, se não é confiar em Deus. Deus é absoluto, ele está em tudo. É equilíbrio, harmonia o tempo todo, é luz e treva, é demônio e santo, é homem e mulher, é yin e yang, né? E dessa combinação nasce a harmonia, o equilíbrio maravilhoso, que é a vida onde a gente vive. E tem orgasmo com essa vida. Não, orgasmo não acontece só manipulação sexual, significa aquela sensação orgásmica, deve viver na sua vida 24 horas por dia. Tá? Essa sensação de que orgasmo múltiplo, é exatamente isso, é o tempo todo. É orgásmico viver. E eu vejo no coração de todos vocês. Hoje, Juliana, obrigada, viu? Obrigada pelo seu convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. E linda, né, que você é? Nossa Senhora, vai ser bonita assim na China. Professora Eli, para mim é uma honra poder
estar aqui e compartilhar com você, compartilhar esse momento com você, com essa comunidade de pessoas interessadas que, nossa, ficaram tão interessadas na sua live. Eu tenho certeza que vão Pede levar para daqui. fazer perguntas pelo WhatsApp, eles têm um grupo de WhatsApp. A Eu hora que vou, precisarem, façam as perguntas lá que não conseguiram fazer aqui. Eu respondo todas. isso, o que vocês não conseguiram fazer, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem lá no grupo. A professora ele com certeza vai responder as dúvidas de vocês. Eu espero, professora ali, que em breve a gente faça mais uma live, a gente combine de Por que fazer. não? Por que não? É uma honra, é um prazer estar com vocês. A gente faça um encontro na Ecovila. Eu quero muito conhecer. Jura? Querem? Olha, eu estou para abrir. Eu estou para abrir. Aqui é demais. Na hora que vocês botarem, entra no meu site, virintal.com.br, e põe ou então Ecovila Vital das Artes no Google. E vocês vão ter imagem daqui com drone passeando, para vocês terem. É mato, mas eu tenho todos os aconchegos para você. Tem cobertor de pluma de ganso comprado lá no Japão, dessa, porque aqui é muito frio. Tem aquecimento de fogueirinha em cada chalé, o colchão de futon feito lá em São Paulo pelos japoneses. Todo mundo que vem para cá, travesseiro de pluma de gancho, vocês vão ter uma dormida que todo mundo que vem aqui, eu pergunto qual a diferença de dormir na sua cama, né? Nossa, que sono maravilhoso. Então, a gente cuidou muito desse bem-estar, sabe, com a natureza, com coisas que não são muito sintéticas, as pessoas, nossa alimentação tem de tudo, tem galinha, tem muita truta que é criada aqui nos rios, a truta aqui é tipo piaba, aqueles peixinhos que a gente pesca em qualquer rio, é o maior criatório de truta que tem em Minas Gerais, está aqui no Morro Grande, no bairro onde a gente mora, a gente compra no vizinho, e todas elas orgânicas. Então, por que não, né? Vamos lá. Eu vou criar, eu vou falar com a Mari para a gente criar. O problema tem que ser um feriado longo, né? Porque senão é muito difícil vir. Também, porque eu estou aqui na Índia, mas no segundo semestre eu vou pro Brasil. E quem sabe, né? A Luciana Reno já colocou assim, que a Luciana é outra aluna, já falou assim, quem sabe não reabre com vocês duas juntas. Então seria uma honra para Ai, mim. 7 meses para você vir aqui. Não, daqui a 7 meses. Ela está na Índia daqui a 7 meses. Mas haverá, sim. Haverá, com certeza, no próximo Eu vou semestre. ter o maior prazer. Seja lá onde você estiver, me chame, eu estou aqui a seu dispor. É uma honra, realmente. Olha, gente, eu amei estar aqui com vocês. Aqui são 10:30 da noite. Eu fico Aqui muito é 1 feliz. 50. Eu fico muito feliz da gente ter podido se encontrar. Espero que a gente faça essa live mais uma vez. Eu quero falar em nome de todas as pessoas presentes nessa live. Quero demonstrar o meu agradecimento, como eu sou agradecida pelo seu desejo de compartilhar o seu conhecimento, professor Eli, por você compartilhar com tanta paixão, com tanto compromisso o conhecimento que você tem. É realmente inspirador. Eu espero que vocês que estão aqui nesse encontro, que vocês, se vocês, sabe, quer colocar isso em prática, quer se curar, ter autonomia, por favor, entre nesse curso. Indique para pessoas de qualquer idade que você sabe que pode se beneficiar. Indique, compartilhe as informações, porque com certeza isso pode fazer a diferença na vida de alguém. Então eu deixo aqui o meu agradecimento e meu até breve. Ok, mas eu posso fazer a nossa saída? Todo mundo com a Claro. mãozinha, como a Juliana está aí, fecha os olhos, põe a mão aqui no coração. E entre em contato com o seu amor, aquilo que você mais ama na vida, as plantas, a sua paz, o seu andar descalço, as árvores, os rios. Deixa o amor brotar no seu coração, aquela sensação gostosa. E daí, pulse o coração com o pelinho. O seu pelinho tem que pulsar, igual o coração. E vamos deixar essa energia incrível que está sumindo aqui pelas minhas costas, entrar no corpo de todos vocês
dando a vocês esse agradecimento por estarem aqui, agradecimento feito com sua energia sexual e seu amor no coração. Para isso tem que pulsar o períneo, homens e mulheres. E depois é só desligar, ok? Uau! Tchau, gente.